O projeto Cineclube Terra Firme é um circuito que agrega 6 grupos de trabalho que atuam em diferentes expressões da arte, retirando mais de 62 jovens do contexto de vulnerabilidade social, potencializando a sua arte no intuito de transformar o perfil da sua comunidade. Produções de arte visual, arte cênica, dança, música, poesia preta e audiovisual se agregam num produto final em formato de saraus temáticos apresentados à sua comunidade como intervenção urbana bem no meio da quebrada. O contexto de pandemia, infelizmente, nos afastou do nosso principal palco, as ruas, e também nos retirou a nossa maior arma, a ação coletiva. O projeto precisou readaptar todas as suas estratégias e concentrar suas forças e energia para o combate do Covid-19 nas periferias. Iniciamos campanhas de arrecadação de alimentos para entrega de cestas básicas e kits de material de limpeza e higiene pessoal. Lançamos nas nossas redes sociais uma hashtag intitulada Não Te Faz de Lesa, com orientações de combate ao Covid-19, numa linguagem mais periférica e adequada às nossas realidades. Disponibilizamos um grupo de jovens que cumpriram plantão de orientação a pessoas que não têm tanta disponibilidade e familiarização com as novas tecnologias de comunicação para garantir o cadastramento da renda emergencial. Fizemos entregas de máscaras para trabalhadoras e trabalhadores do comércio que, infelizmente, não puderam cumprir com a orientação de isolamento social. Contribuímos com a escritura de uma carta coletiva, agregando mais de 500 famílias que ofereceram palavras de consolo, de amor, de afeto para aquelas pessoas que precisam, para além de alimento e de dinheiro, precisam de conforto no momento da perda. Esse momento ele é histórico. As notícias não são tão animadoras, mas é possível fazer uma leitura espiritualizada de tudo isso, dessas perdas. Entenderemos que juntos somos mais fortes e que é possível dar suporte para o outro enfrentar a perda, dando estrutura para que ele possa enfrentar as dificuldades. Você também pode fazer a sua parte, fazendo a diferença. Acesse as nossas redes sociais, contribua com as nossas campanhas, compartilhe a nossa hashtag, ofereça uma palavra de amor, de afeto. Não fique sozinho. Bate-papo de Caniabas hoje recebe a professora Lília Mello para falar sobre educação. E aí eu pergunto, será que é possível fazer uma educação além da sala de aula? Será que é possível pensar numa educação que chegue até a família? Será que é possível fazer uma educação revolucionária? Professora Lília Mello, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente quem é a Lília, de onde você vem? Olha, eu venho do bairro da Cremação, né? Quando eu chego no bairro da Cremação, eu chego na barriga da minha mãe. Então aqui eu já posso dizer que sou periférica desde o nascimento, né? Porque o bairro da Cremação, ela tem todas as mazelas e todos os conflitos que a Terra Firme tem, que é o meu atual bairro. E a Lília, ela é filha da Raimunda, e a Raimunda, ela é uma mulher que não se acomoda frente às dificuldades. É uma mulher que vem de Bragança para criança, para ficar na casa de família e para cuidar das coisas de alguma família, provavelmente branca, né? A minha mãe é uma mulher preta, retinta, de apagar as luzes e ver só os dentes. Então eu fico imaginando o que uma criança de 7 anos de idade que chega para morar na casa de família, as opressões que sofreu.
E aí essa mulher, ela sai da casa da família para ir para os braços de um homem que é o meu pai. E o pai das duas únicas filhas dela. E aí já vem um grande aprendizado. Por que essa mulher, sem nenhum planejamento familiar e sem nenhuma orientação, porque não tinha mãe, perdeu com 7 anos de idade, tem 2 filhas? E até hoje ela diz, eu tive 2 filhas porque eu só tenho 2 braços. Para onde eu for, eu carrego minhas filhas. Então, daí eu já consigo perceber a força que tem essa mulher. E ela passa essa força para as 2 filhas dela, que sou eu e a minha irmã. Então, é uma mulher que passou a vida toda enquanto empregada doméstica, mas conseguiu se formar pela Universidade Federal do Pará em Letras e se transforma numa professora de língua portuguesa, desenvolvendo projetos dentro da biblioteca e inaugurando a Biblioteca Monteiro Lobato da Escola Francisco Nunes, onde ela trabalhou durante muito tempo, Francisco Nunes e Vilhena Alves. Então, quando eu lembro da minha infância ou da minha pré-adolescência, eu lembro de muitos livros didáticos dentro de casa de língua portuguesa, porque na época as editoras elas davam coleções para os professores escolherem, né? E eu gostava de fazer os exercícios, e os exercícios sempre tinham textos literários. Então, eu sempre gostei de literatura. Eu me divertia fazendo exercício de língua portuguesa e indo ver a resposta, porque o livro de professor tem resposta, né? E aí eu gostava de brincar se eu me aproximei ou não. E eu tenho uma outra fase, que é quando ela passa no vestibular e vai cursar o curso de letras, não tem com quem me deixar. Então eu vou todas as manhãs para a UFPA, fico dentro da sala assistindo aquelas aulas de literatura. E a lembrança que eu tenho é da professora Socorro Simões com a sua echarpe jogando por cima da cabeça e falando de Camões. E aí eu começo a fuçar Camões e começo a gostar. E com 14, com 13 anos eu gostava de Camões. Então, aqui eu já consigo perceber o quanto o exemplo, a educação, a orientação faz diferença na tua vida, entende? Foi porque eu estava naquele ambiente, foi porque eu vi e ouvi aquelas conversas que eu comecei a gostar da literatura. E essa literatura é meio hermética, porque quando tu pensa numa linguagem como Camões, o que uma menina de 14 anos, naquela época, entendia de uma poesia? Às vezes eu não entendia nada, mas eu achava bonito, entendeu? Ouvi. E aí eu vou fazer o curso de letras. Faço curso de letras e logo no primeiro semestre eu já desenvolvo um projeto social no bairro da Cremação, que era dar aula para meninos que estavam prestando vestibular, mas que não tinham condições de fazer um cursinho preparatório. E eu dava aula de redação, de produção de texto, mas nessa época eu era Hare Krishna. E eu trazia todos os meus ensinamentos do templo, porque na época eu ficava interno, né? Eu estava estudando para monge. Então eu fazia prachada, ficava na cozinha. O atual restaurante Govinda, da Mãe Estadeva, eu aprendi com a Mãe Estadeva a cozinhar comidas indianas. Então eu levava tudo para os meninos lá da periferia da Cremação. Fazia yoga, acendia o incenso, colocava as músicas. Eles não entendiam nada. Mas hoje, depois de anos, até décadas, eu percebo que a yoga está aí, como um resgate dentro das metodologias ativas. E eu lá na década de 90 já estava desenvolvendo intuitivamente tudo isso. Hoje eu consigo compreender. Então a minha formação, tanto pessoal, ela vem da seguinte percepção. O meu pai era flanelinha na Presidente Vargas e a minha mãe empregada doméstica. Mas eles sempre tiveram um troco para levar a gente enquanto família para um cinema, para um restaurante, fazer alguma coisa, nem que fosse uma vez ao mês. Mas a gente tinha esse momento. E por que aquele momento era um momento bem reflexivo? Porque como meu pai ele pertencia a esse grupo de pessoas subalternas, de empregos subalternos, ele sempre atentava, olha filha, a gente está aqui no Natal, almoçando, mas tem um cara que está servindo a comida e que não está com a família dele em pleno Natal. A gente está aqui no Ano Novo,
curtindo esse clube, mas tem aquela mulher que está limpando o banheiro, que não está com a sua família. Então, eles atentavam isso pra gente e isso foi uma coisa que ficou na minha cabeça e desde muito cedo me incomodava a desigualdade social. Por que que uns estão rindo, estão brincando, enquanto os outros estão servindo? E onde é que estão os filhos desses outros que estão servindo? Entende? Então, essa minha formação ela foi muito significativa. Minha mãe pelo lado acadêmico e meu pai pela vida. Meu pai se tornou, depois de flanelinha, repórter policial. Hoje é tido como um dos repórteres mais reconhecidos, já foi premiado algumas vezes. Mas ele não sabe malmente assinar o nome, porque ele parou na 4ª série do ensino fundamental, no 3º ano, entende? Mas ele tem conhecimento de mundo. Tanto é que o curso de fotografia, de repórter, eles sempre passam os estagiários pela mão do meu pai, para aprender uma maneira diferenciada de lidar com a câmera fotográfica. Que não está na academia, porque ele descobriu lá uma maneira de focar, de ver a luz e tal, entende? Uhum. Então eu acredito que a Lília, ela é a construção de vários retalhos dessas experiências, primeiramente com os pais, depois com o mundo e agora, mana, meu dilema maior com os filhos, porque parece que tudo volta, né? Mas eu acho que, assim, resumidamente, é isso. Interessante. Então, toda essa tua bagagem de vida vai resultar na tua profissão, na tua escolha? Sim, porque, assim, como tu mesmo disseste, existe possibilidade de a escola, a educação sair dos muros da escola. Quando eu vejo a minha mãe, eu vejo a importância de se valorizar o estudo formal, a escola, a academia, a universidade. Mas quando eu vejo meu pai, eu vejo a importância de você entender o que é ensino, o que é aprendizagem, que não é nada limitado à escola, à instituição, mas é algo que tem um sistema que envolve sujeitos que se entregam dentro de um processo dialógico. Então, é óbvio que no mundo, todas as vezes que tu me ensina algo, tu não somente ensina, mas tu também aprende no momento em que ensina. Principalmente se tu tens um público diverso, porque tu vais ter que começar a experimentar diferentes linguagens, né? E aí, essa diversidade de linguagens força com que tu tenhas metodologias diferenciadas também. Então, se a gente ficar só no aspecto formal, limitado a uma instituição chamada escola, numa concepção tradicional, a gente não evolui. E mais ainda, a gente mata pessoas, a gente mata dons. A escola, numa concepção tradicional, ela não consegue perceber a importância do desnível, não no sentido de quem está abaixo ou de quem está acima, mas no sentido de diversidade. Entende? Então, assim, a escola valoriza a vertente escrita. Quando tu entra para a escola, tu entra para aprender a escrever e a ler. Mas que escrita é essa? A escrita é da língua portuguesa, uma língua europeia, que criminalizou a nossa escrita ancestral, dos nossos povos originários, da nossa oralidade. Mas o moleque de periferia, quando ele entra numa sala de aula, ele entra com seu histórico oral de toda a sua família. E no momento em que a escola diz assim, ó, esquece isso e aprende isso, ela está dizendo, tu não presta e tua história também não presta. Então, assim, eu não posso e nem quero e nem devo e nem vou me limitar à instituição, porque eu acho que, inclusive, ela está defasada. E a pandemia veio dizer isso, né? Porque se ela tivesse conectada com todas as inovações, ela não teria perdido espaço para a própria comunidade. Que foi que a comunidade fez? Se ajudou e a escola fechou as portas e virou um prédio abandonado, quando deveria ser um ponto de apoio, de suporte para a comunidade. Tu entendes? Então, eu acredito, eu nem lembro mais o que foi que tu perguntou. Sobre a tua profissão. Como é que Sim, nasceu aí eu essa acabo profissão? vendo a possibilidade de aprender e ensinar, sempre, entende? Uhum. Eu acho assim que papai foi um grande mestre para mim, né? Um grande mestre, imagina.
E eu, como uma boa aluna, eu fui aplicando esses conhecimentos ao longo da vida. E hoje eu consigo reconhecer os saberes originários, a importância, né? O papai é um grande contador de história. E aí, quando a gente vai para o interior, que a gente encontra as pessoas mais velhas, que a gente aprende através das histórias. E eu aplico muito isso em sala de aula. Então, a escuta daquela época me exercitou e me treinou para fazer o que eu faço hoje com meus jovens dentro de sala de aula. Eu escuto o que eles têm para dizer, as demandas deles. E a partir dessas demandas a gente vai combinando cronograma, programa, circuitos de aprendizagem. Não é aquela coisa parada que eu faço em casa e depois eu vou te emoldurar e te aplicar em ti. Mas eu preciso saber o que tu traz para mim, assim, qual é a tua demanda? Que às vezes tu não queres aprender a fórmula do delta, não vai ser importante pro troco que tu vai dar lá na feira quando tu ajuda teu pai que é feirante, entende? Mas assim, a fórmula do delta em nenhum momento tem o direito de dizer se tu sabe ou não de matemática quando tu passas o dia inteiro fazendo conta. Então a gente precisa sentir isso. E aí eu me vi uma educadora. Eu acho que eu nunca fui professora. Eu sempre fui uma educadora. E o que é ser uma educadora? É acreditar que as pessoas podem mudar para melhor. E a educação, ela é um instrumento disso. Então, eu acho que a educação, ela é algo que vai lá e te cutuca e diz assim mesmo, tu tá bem onde tu tá? Não, então o que tu pode fazer para sair daí? E aí ela te mostra caminhos, mas quem escolhe és tu. Tu que vai seguir, ela só vai te acompanhando, entendeu? Então eu acho que é isso. Quando tu fala, e aí conhecendo um pouco da tua história, dentro do que a gente pesquisa e vê, a gente vai perceber que essa cuíra que fez com que hoje tu desenvolvesse, né, desde o início teus projetos, tem uma referência de vida, né, que aí você depois vai juntar a sua profissão e perceber que você vai fazer com que essa educação ela saia do muro das escolas. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente como é que a Lília chega a ser a professora que foi premiada. Que projetos foram esses? E qual é a importância deles para essa educação libertadora? Então, foi um momento de muita dor, porque foi quando a gente sofre uma chacina e essa chacina, ela acaba com a vida de muitos jovens dentro do bairro da Terra Firme. É uma chacina de novembro de 2014, que começa com a morte de um policial militar, o Cabo Pet, lá no Guamá. E aí quando desce matando um monte de jovem assim, nitidamente programado, né? Porque foi uma coisa concomitante. Então assim, como é que tu, uma professora que mora no bairro, onde aconteceu uma chacina, trabalha na escola, na maior escola do bairro, onde teus alunos foram vitimados, familiares dos teus alunos foram vitimados, como é que tu entra em sala de aula e finge que nada aconteceu? Assim, eu me sentiria, assim, sei lá, uma idiota completa. Então foi esse incômodo de dizer o que eu posso fazer dentro desse contexto. Como é que a educação ela pode contribuir para que esses meninos e essas meninas consigam ressignificar essa dor, porque é uma perda irreparável, né? E eu tive alunos que foram exterminados, né? A vítima mais jovem dessa chacina foi o Eduardo, que era neto da minha aluna, a Maria Auxiliadora, da Educação de Jovens e Adultos da Noite. E ele era aluno da escola, então a gente conhecia, a gente via, sabia que era um menino, que ia para a igreja, que jogava futebol, que fazia escolinha, enfim, independente dele ser ou não envolvido com tráfico, que não justifica, né? Mas quando tu sabes que aquela pessoa tem uma vida, e é uma vida assim, como a tua, pô, e é morta e vai para os jornais como um acerto de contas, como um bandido, aquilo te intriga ao ponto de dizer, eu preciso fazer alguma coisa, porque amanhã é o meu filho.
amanhã sou eu, porque eu moro aqui, eu estou aqui, né? E aí foi exatamente esse marco da chacina que me incomodou ao ponto de eu começar a dizer como é que a gente pode fazer algo. E aí eu percebi que o bairro da Terra Firme tinha muitos coletivos culturais atuantes, muitos, até hoje tem, sempre teve. A história da Terra Firme é de produção artística, mas eles não entravam na escola. Esses coletivos, eles não passavam do muro para dentro. Mas quando tu ias do muro para fora, quem estava atuando produtivamente eram os meus alunos, que não entravam mais em sala de aula, que não queriam mais saber de língua portuguesa, que não queriam mais saber de ouvir, entende? Mas eram eles que estavam ensinando dança, eram eles que estavam ensinando teatro, eram eles que estavam ensinando rima, eram eles que estavam fazendo paradas na esquina. E eu disse, cara, eles são professores, eles são educadores. Por que eles estão indiferentes? Ora, muito simples, não existe senso de pertencimento dentro da sala de aula. Então o que foi que eu fiz? Eu fui ouvi-los nos espaços deles. Eu fui para todos os lugares possíveis, eu fui até para culto, para tu teres uma ideia. Porque eu tinha aluno que não dava uma palavra, mas no domingo ele era o pastor da igreja. Sabe aquela... Você, caramba, velho, como, né? Isso é muito intrigante. E aí eu peguei e convidei os coletivos a adentrarem a escola e levei a escola para o meio da rua para cumprir a agenda desses coletivos. E aí a gente começou a fazer muita coisa. Só que mais uma vez a gente teve o extermínio de abril de 2018. E esse extermínio eu fiquei bem mal, eu entrei num processo depressivo. E eu não quis mais saber de projeto. E eu já estava quase saindo da Terra Firme. E aí foi quando a Marvel lança o filme Pantera Negra. Eu faço a campanha para levar meus alunos pro cinema. E a gente consegue levar 400 jovens. Aqueles meninos ali que estavam parados no projeto, a gente conseguiu mobilizar e levar para assistir o filme no telão, no shopping, ali, em lançamento. Então muita gente nunca tinha pisado na sala de cinema. E assistir um filme como Pantera Negra, que tem toda uma representatividade, eles voltam de lá enlouquecidos, assim, bem mexidos. E eu, como uma boa educadora, só fiz assoprar a brasa para pegar o fogo. E eles começaram a falar, interagir, fazer roda de bate-papo, a produzir. E aquilo dali começou a despertar também a curiosidade de outras instituições, porque a campanha já tinha chamado a atenção de toda uma sociedade paraense. Muita gente ajudou a gente para ir para o cinema. Então, por exemplo, a UFPA, que ajudou através de algumas professoras, pediram para a gente ir lá conversar com os alunos. Só que preste atenção que agora a ordem é inversa. Quando eles entram na UFPA, eles entram como palestrantes. Eles não vão mais ficar sentadinhos ouvindo algum doutor, mas os acadêmicos ficam calados para ouvir o que eles tinham para dizer. E aí a gente começou a fazer várias visitações em diferentes instituições. E o registro de tudo isso eles transformaram num documentário chamado É Nós por Nós. E aí tudo feito por celular, tá, mana? Não tinha nenhuma coisa assim, tudo a lá Glauber Rocha, só a ideia na cabeça, sabe? Não tinha câmera na mão. E aí, quando eles fizeram o É Nós por Nós, eu escrevi pro edital do OSGA na escola, né? Que é do Olímpia com a UNAMA. Eles ganharam e a premiação era exibir a obra no cinema. Aí eles voltam para aquele lugar, que é um espaço negado para eles, que geralmente quando eles entram para limpar o chão, para abrir o portão, entendeu? Mas eles não entram para assistir o filme. E eles entram pela porta da frente como cineastas. O documentário apresentava toda a trajetória deles e eles se veem no telão. E aí eu falo assim, não, agora chegou o momento de eu escrever o meu relato de experiência dessa história. E escrevi. E aí o MEC seleciona como o melhor em 2018, melhor do Brasil. E aí eu recebo uma graninha. Eu recebo uma grana e também a passagem para ir para o Canadá, falar da Terra Firme. Quando eu volto, eu entrego a grana na mão deles.
e eles compram as câmeras digitais. Agora o negócio é diferente. Tu sabes o que é uma câmera digital no peito do moleque da periferia, adentrando nos guetos onde nem a polícia entra para fazer os registros e contar a história? Aí eles começaram a fazer pequenos filmes, curtas, essas coisinhas, né? Esses registros. E até então a imprensa também já conhece a gente. Então aquele cara que ia fazer a entrevista com a gente, ele já estava olhando lá na câmera, mexendo. E aí ele já estava dizendo, olha, aqui é a luz, aqui não sei o quê. E no final de semana eles se dispunham a dar oficina. Porque eles tinham a câmera, mas eles olhavam com medo de quebrar, né? Uma coisa valiosa. E aí os próprios repórteres, os próprios pessoas assim, câmera e tal, começaram a ministrar oficina. Aí vieram professores da universidade, vieram pessoas mesmo que já eram da periferia, mas que já tinham uma formação. A gente criou um circuito de oficinas, com a formação midiática, com a formação do audiovisual. E aí eles escrevem o curta-metragem Perspectivas e lança no Amazônia Doc. O lançamento desse filme foi punk, porque nós levamos 5 ônibus do Tucunduba para dentro do Teatro Maria Silvia Nunes, que é a estação das docas, onde esses meninos, eles nem sequer passam da porta de vidro para dentro, é só da porta de vidro para fora para bater aquele selfiezinho e marcar, olha, check-in, estação das docas. Mas assim, da porta de vidro para dentro, tu é completamente criminalizado. Tu é olhado dos pés à cabeça, do tipo, que tu és? O que tu tá fazendo aqui? Cadê a bandeja da tua mão para servir lá as mesas lá fora? E eles entram como cineastas, mas não qualquer cineastas. Eles entram como cineastas impressionando outros cineastas que estavam ali, latino-americanos, ou era um festival internacional. Todo mundo queria saber deles. Como vocês conseguiram captar esse cenário? Como vocês conseguiram combinar essa luz? Como vocês conseguiram... E eles se olhavam e diziam assim, como assim? Isso era lá em casa, pô. Eu gravei lá na cama do papai, peguei a buchudinha dele, porque eles estavam contando a história deles. Sem máscara, sem maquiagem, sem nada. Era nua e crua. O filme Perspectiva é tudo que eles vivem. E aí nós descobrimos que estávamos fazendo o documentário de impacto social, que na academia se estuda, a gente não sabia, estava fazendo sem saber. Daí para frente foi só crescimento, porque a gente começou a amadurecer o audiovisual, mas fortalecer as outras expressões da arte, porque tinha neguinho que não queria saber de câmera, mas queria saber de dançar. Tinha menina que não suportava dançar, mas queria saber escrever poesia. Então, isso aí fez com que a gente organizasse um circuito, onde tem 7 GTs, grupos de trabalho, que trabalha com teatro, com dança, com poesia preta, com arte visual, com audiovisual, com a música. Na música, eles estão confeccionando os instrumentos musicais dele, né, de percussão. A dança, fazendo a dança afro. A menina fazendo a dança afro com a mãe evangélica, o pai pregando com a Bíblia embaixo do baixo, dizendo que isso é coisa do demônio. Então, assim, é muita coisa. Tá entendendo? Eu tô num bairro onde a escola é situada na São Domingos, num quarteirão onde tem 8 igrejas evangélicas. No início, a gente sofreu uma criminalização muito grande. Foi muito difícil. Mas depois a gente começou a agregar os responsáveis, os familiares, que a gente já teve experiência de mães que são evangélicas assim bem radicais, sair de uma vivência da gente dizendo amarelo chum, não sei o quê, você tá entendendo? E todo mundo olhando assim, meu Deus, sabe? Porque a compreensão de que de fato as religiões de matriz africana foram criminalizadas, que existe um racismo religioso, que é muito importante perceber a importância desse menino se encontrar na arte e perder esse público do tráfico, entendeu? O tráfico perde muito com a gente,
a igreja no aspecto formal também. Quando eu falo no aspecto formal, porque quando a gente fala em igreja, o Brasil, a gente pensa só em duas, evangélica e católica, como se não houvesse as nossas religiões, entende? Então, assim, agora não. Dentro do projeto, tudo bem falar de Exu. Dentro do projeto, tudo bem pensar em Zé Pilintra, né? Mas no início era uma crise para participar de uma dança que tinha Zé Pilintra. Não, o demônio! Então, assim, é muito devagarzinho, é uma construção contínua, permanente e um fluxo que está o tempo todo se renovando, ou seja, ao mesmo tempo que a gente cresce, mas a gente tem que voltar para a base desde a primeira explicação. Isso é cansativo, desde a primeira explicaçãozinha, mas hoje a gente já tem um crédito com a comunidade. A mãe já diz assim mesmo, Preto, vai, não sei o que é do cineclube, vai do cineclube, tá, vai, entendeu? Já sabe que o menino não vai se perder. Mas antes, e até hoje, tem gente que diz assim, que o cineclube, ele é um coletivo que faz os meninos virarem gay e as meninas serem lésbicas. Por quê? Porque por várias rodas de conversa, de convivência, as meninas se descobrem, não se descobrem, elas criam força para se aceitar e dizer para a mãe e para o pai ali, assim, sabe aquela situação assim do tipo, pá, e virar e dizer, como assim, professora? Opa! Entende? Mas é isso, mas está dando certo. Lia, não tem como não te ouvir, não ficar emocionada, né? Porque tu parte de um princípio que é pedagogia total de Paulo Freire. A gente ouve as tuas experiências e aí percebe que tu conseguiu trabalhar isso na prática. E aí eu puxo a sardinha pro meu lado e vejo que tu desenvolve o trabalho de Augusto Boal também. Não tem como não falar desse trabalho do oprimido, onde você vai dar voz, e é o que você faz. Não sei se você já teve contato com Boal, mas a tua experiência é dentro dessa área, né? E aí a gente percebe assim, que a mensagem que você traz é que essa educação, ela pode ser desenvolvida sim de forma diferente, né? Porque não é a realidade das escolas públicas. A gente percebe, eu sou de escola pública, né? Hoje eu estou na escola pública como educadora e a gente percebe os grandes desafios, mas algo que eu sempre falo é que dentro do que eu vejo, o grande obstáculo não é o nosso aluno. O grande obstáculo ainda é o sistema e o professor, por conta de todo um histórico que ele teve e que ele ainda tem. Então, se tu chega com esse aluno e tu começa a fazer o que tu falas, que é ouvir, antes de chegar e dizer, olha, tá aqui. Se tu faz o trabalho contrário, tu vai ver que tu podes ganhar esse aluno. Mas se você só chega e você carimba o aluno com as disciplinas, que são palavras fortes, né? Na vivência desse menino, ele vai pensar que é só mais um ano para ser cumprido. É o ensino médio, o ensino fundamental que eu tenho que passar, terminar e daqui vou para a universidade, não sei. Não vejo isso para mim, mas eu vejo que eu tenho que terminar o ensino médio para ter um emprego melhor, né? É a realidade que a gente tem. E quando você fala, a gente vai perceber que a história não é bem assim. Que existe condição. E muitas das vezes, assim como você começa essa construção, você tem dois lados. Você agrega a história da tua família e você agrega um sofrimento social. Mas você vai ter também outras formas de ser trabalhada na escola que não necessariamente precisa ser só pela dor, né? E aí você vai ver que a educação ela ainda perde. E ela perde por quê? Porque a gente ainda está robotizado dentro de um sistema. Um dos objetivos principais do projeto é o reconhecimento e a valorização da nossa identidade sociocultural.
E aí, quando a gente pensa, por exemplo, primeiramente nesse território chamado terra firme, a gente pensa que a terra firme ela é toda recortada pelo rio Tucunduba. O nome terra firme ele tem, na verdade, esse nome meio fictício. Para quem conhece a história da terra firme, como ela se constrói, só é chamada de terra firme porque era o único miolo de terra que tinha, o resto tudo era água. E aí falava, onde tu vai? Vou lá em terra firme. Então o bairro se constrói ali, né? E então tudo é cortado pelo Tucunduba. E quando a maré está cheia, essa água invade todas aquelas casas ali, alagam. Então faz lembrar que nós somos ribeirinhos, faz lembrar que nós somos indígenas. Então assim, é uma identidade que o Estado se compromete de apagar, mas não só apagar, mas assim de criminalizar. Então, o nosso objetivo principal é fazer com que a gente se conecte com os nossos ancestrais. Porque quando a gente se conecta com nossos ancestrais, a gente entende o porquê que a gente age daquela forma e porquê que a gente se sente bem ao agir. E não consegue entender porquê que quando a gente age, a gente é culpado e às vezes até marcado para a morte. Porque é isso que tem o jovem na periferia. Primeiro, a educação pública de qualidade é negada, e depois que eu te tiro esse direito, eu pego a tua falta de oportunidade e marco um X, como alguém diz, eu estou esperando tu ir para o crime para eu te matar, né? E aí, a arte, ela tem esse poder de fazer com que tu consigas libertar a tua alma, nesse sentido de que quem eu sou, onde eu estou, o que eu quero, qual a compreensão que eu tenho de tudo isso. Mas essa arte, ela é moldada dentro da escola. Primeiro, ela já não está mais sendo muito aceita. E segundo, quando vem, ela vem da maneira mais ridícula possível. Quando desenho, o sol amarelo, o mar azul, não sei, tudo encaixotado, né? Uhum. Então, eles são sujeitos de arte. Esses meninos, eles sabem cantar, eles sabem dançar, eles sabem desenhar, eles sabem abstrair coisas, né? E quando uma professora chega em sala de aula e ao invés de passar Carlos Drummond de Andrade, ela pega a tua poesia e recita para toda a turma e diz, a gente vai fazer análise dessa poesia, tu volta diferente no outro dia. Porque tu fala assim, caramba, essa produção ela é importante não só para mim, mas ela é importante para toda uma escola. Olha onde é que eu tô. Então, assim, a gente faz sarau dentro da escola, que é justamente para montar palco para tu subires e para dizer, tu és um sujeito da arte, tu não és um alvo de extermínio, tu és um sujeito da arte, né? E a tua arte ela é extremamente significativa para todo mundo, para nossa comunidade como um todo. Então, assim, a gente tem várias estratégias que vão agregando com a comunidade para desconstruir essa ideia de que nós somos da terra firme, então nós não prestamos, sabe? A gente tem uma atividade que é mais ou menos assim, base turística, né? É o turismo de base comunitária. Quando tem algum poeta, algum artista, alguém que já ouviu falar do cineclube de outro estado e vem, ele já vem de lá dizendo assim, eu quero conhecer a terra firme, eu quero conhecer o cineclube. Porque eles conhecem, né? A gente teve uma repercussão fora onde as pessoas conhecem. Tem artista lá na Maré que diz, eu quero conhecer o cineclube. Tem artista lá no Complexo Hoje nós temos conexões dentro da Maré, direta, com artistas de lá, com cineclubes de lá, entendeu? Então, assim, quando eles vêm para cá, eles querem conhecer. E o que a gente faz? A gente faz a questão de levar em cada ponto estratégico do bairro, mas a gente vai em forma de caminhada e vai fazendo as paradas. Mas essas paradas, elas são na frente da casa da tia Maria, que vende o cheiro verde. E ali, a Natasha pega e recita uma poesia para a tia Maria. Porque a tia Maria é importante pra gente, tu tá entendendo? E a gente leva o que há de melhor para o visitante e leva o visitante nos melhores lugares, entende? Então é quando aquela rua que não tem nem saneamento, que está ali no esgoto a céu aberto, a gente arma
aquela mesinha de plástico, coloca a melhor toalha de mesa, coloca tudo que a gente pode colocar, faz esses caras sentarem ali e mostra nossa arte no nosso palco principal, que é a rua. Então, assim, é legal a gente ocupar os espaços do centro, sim. É legal a gente ir para os teatros, sim. É legal a gente ir para as galerias, sim. Mas é legal também a gente desconstruir tudo isso dentro da nossa comunidade e fazer com que a nossa comunidade vire um espaço de cultura, de lazer e de produção artística. Por quê? Porque isso deveria ter sido feito pelo Estado, isso deveria ser investimento das escolas, isso deveria ser um compromisso da sociedade civil como um todo. Mas eles não fazem? Beleza, não tá tudo bem, a gente vai fazer. E a nossa arte, ela é uma arte de denúncia. Ela não espera da gente, da nossa poesia, a estrela, o céu, o mar, o peixinho dentro. Não, é um soco na boca do teu estômago, sabe? São poesias mesmo que vão lá não tirar tudo aquilo, é visceral, né? A gente foi agora para a Feira Panamazônica do Livro, eles invadiram, literalmente eles invadiram a Feira Panamazônica do Livro. E eu não tô nem aí, tu tá entendendo? Eles estavam fazendo, porque porra, são 8 GTs. Eu vou lá saber o que o teatro tá fazendo? Outra coisa, eles não gostam que eu vá lá. Quando eles estão criando. Ela vem ali, para, sabe? É segredinho, não sei por que eles têm isso comigo. Eu também não tô nem... Eu tenho outras coisas para fazer, entendeu? Então, eles estavam organizando tudo. Eu nunca pensei o que eles fossem fazer, o que eles fizeram na Feira Panamazônica. Eles fizeram um extermínio lá dentro, na cara do governador, na cara da Secretaria de Cultura, na cara das autoridades, entendeste? E não teve uma pessoa que não tenha saído daquela arena que foi montada, chocada, chorando. Tinha gente que não parava de chorar. E aí quiseram me chamar, né? Dizer assim, mas ei, isso é deles. É o que eles têm para dizer. É o que eles querem dizer. E se isso machuca, é melhor machucar aqui enquanto tá na arte do que quando vai para lá, que é vida mesmo, tu tá entendendo? Então, assim, eles se apropriaram com tanta autonomia, sabe? Com tanta autoridade de tudo aquilo, que não tem nenhum espaço que eles vão, que eles não dão um show, sabe? Sem nenhum tipo de script, né? De recorte. É o que eles são, isso. E uma coisa que me inquieta muito e que eu tenho perguntado assim nos lugares que eu tenho ido, qual o problema de dançar, hein? Por quê que incomoda tanto jovem dançar? Qual o problema de rimar? Qual o problema de fazer teatro? Qual o problema da gente se apropriar daquilo que é nosso, de expressar com o nosso corpo, de trazer o nosso sangue, de trazer nossa alma? Por que incomoda tanto? Por que as pessoas criminalizam isso? Por que vocês têm tanto medo de tudo isso? Tu tá entendendo? Então, assim, a gente chegou onde chegou sem nenhum investimento. Agora, pensa comigo, imagina se tivesse investimento. Tu tem noção onde esses meninos estariam? E eles são aqueles marcados por extermínio. Entende? Mas, enfim, hoje... Já pra gente terminar, Tá. mas... respondendo um pouco essa tua pergunta, qual o problema? Eu, como artista, diria que o problema é porque, assim, quando você está no centro da cidade fazendo teatro, numa escola cara, o ator de classe média, ele pode fazer o pobre, ele pode fazer o personagem desse menino da periferia, mas quando esse menino da periferia quer contar a sua história, ele não pode, porque ele está causando uma dor para essa classe média. De alguma forma ele está incomodando. Então, quando você dá essa oportunidade desse menino ter essa visibilidade de contar a sua história, ele sai do oprimido e ele passa a ser a peça principal da sua história. E isso ainda incomoda na nossa sociedade. Assusta, né? Exatamente. Assusta. Lilian, foi uma honra receber você aqui.
É um privilégio para a usina das Icamiabas, esse espaço onde a gente traz mulheres para esse bate-papo de Icamiabas. A vontade que tem é de continuar conversando, de trazer para cá um café, uma cerveja, continuar o papo. Por quê? Porque são assuntos importantes e assuntos interessantes. Mas a gente precisa terminar. Eu gostaria de te agradecer, em nome das meninas que fazem esse espaço junto comigo, dizer que o espaço está aberto para você, o espaço está aberto para o teu grupo, o espaço está aberto para a Terra Firme e para todas as outras comunidades de Belém do Pará. Muito obrigada mais uma vez e saiba que no que a gente puder ajudar, a gente vai estar aqui ajudando. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço o espaço, agradeço o convite. A honra também é toda nossa, e eu falo nossa porque eu não estou só, tá toda a galera aqui comigo. E é muito importante esses espaços, tá? Que a gente possa estar fortalecendo nossas narrativas. Então, falar sobre os meninos da Terra Firme, estar aqui agora, também é uma grande honra para todos nós. Daqui a pouco, quando tiver veiculado, eles estarão se ouvindo, se vendo, e isso é bacana também. Também conte conosco. Muito obrigada. E assim a gente encerra mais um bate-papo de Icamiabas. Até o nosso próximo encontro.